Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação. E esse vídeo de hoje, gente, é para dar continuidade ao como ensino o aluno. Como profissionais de educação, a gente sabe que a educação é um processo, não é um truque. Muitas pessoas têm aparecido aí na internet com essa questão de truque, mas infelizmente, quando você utiliza truques, você demora um tempo para perceber que aquilo não é satisfatório para uma aprendizagem robusta de conteúdo do jeito que a gente precisa. Se você perdeu algum capítulo anterior do Como Ensino o Aluno, é muito simples de resgatar. Você vai lá no YouTube, vou entrar aqui para vocês verem como é fácil de resgatar aí os capítulos. Eu montei uma playlist. O que é uma playlist? Uma playlist, gente, é um conjunto de vídeos que estão organizados aí intelectualmente, ou seja, de acordo com o mesmo tema. No YouTube, você digita Janaína Spolidoro. Opa, escrevi errado, mas mesmo assim foi. É a pressa do digitar. Onde está esse círculo representa que é um canal. E onde está essa questão do quadrinho é um vídeo. O que você vai fazer para achar a playlist? Você vai entrar no canal e vai aqui em playlist. Quando você vai em playlist, tem várias, tá vendo? Tem os podcasts, tem playlist de matemática, de letra cursiva e tem o como ensinar o aluno. Quando você clica na playlist, olha o que vai acontecer. Vai aparecer o primeiro vídeo da playlist aqui e a gente tem ao lado direito organizados os vídeos seguintes. Então, a gente tem como ensinar o aluno, o professor, o sistema, o livro didático e assim vai. Basta você terminar um, já vem o outro. E se você perdeu algum, só de clicar em cima você consegue já ir direto para o vídeo que você perdeu. Super fácil, né? Voltando aqui para o tema de hoje, a gente vai trabalhar em como ensinar o aluno. Então, como que você ensina o aluno é a nossa parte 5 e penúltima da websérie, ok? Antes da gente começar, como sempre, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos episódios anteriores, porque essa websérie, como eu falei, ela é um processo. Então, se você não junta as peças do quebra-cabeça, você não consegue entender o que eu estou tentando te ensinar. É quase que uma formação profissional. Primeira coisa, o professor precisa se conhecer. Professor que não se conhece, ele não sabe lidar como se deve com o trabalho dele. Isso serve para qualquer profissão. Se você não se conhece, você não sabe quais são suas falhas. Se você não se conhece, você não consegue identificar. Por exemplo, você vai produzir com seu aluno uma biografia. Se você não é boa ou bom, né, de produzir uma biografia, o que vai acontecer? Você vai ensinar de modo incompleto para o seu aluno, porque você não vivenciou aquilo como deveria. E isso é um problema do sistema, na verdade, né? O sistema ele faz com que a gente tenha aí um tipo de educação quebrado, que acaba trazendo aí alguns prejuízos na nossa formação universitária. Então, de repente, você não aprendeu bem uma coisa na escola, no sistema e dentro do sistema acadêmico, mesmo porque o foco do sistema é a tarefa, não é o aluno, mesmo que a gente fale que é o aluno. Depois eu vou provar para vocês no vídeo seguinte isso. E daí acabou criando ali um profissional com lacunas. Então, o que você faz? Você tem ali a formação que cai na questão do professor profissional, que é até o último aqui, ó, somos profissionais de educação. A gente não deve se prender ao sistema, porque se o sistema fosse bom, a gente ia estar no topo da lista de educação do mundo, né, gente? Se nunca deu certo, por que eu tenho que dar ouvidos para um sistema que nunca deu certo? Não. Nós estamos aqui estudando educação para refazer esse sistema, para reinstalar o sistema. Acho que até eu coloquei aqui de novo, né, da pitch. É preciso se reinstalar o sistema. O livro didático não é a sua muleta e não é a sua aula. A aula é sua, não é do livro. O livro, gente, ele tem um foco na tarefa, não no aluno. O repertório que você deve considerar está na sua frente, é o seu aluno.
não é de forma alguma um livro, né? O livro está ali para te dar um apoio, para você ter uma noção de quais conteúdos trabalhar, mas também não quer dizer que aqueles conteúdos estejam sendo trabalhados no livro de acordo com o que seu aluno precisa, talvez você precise complementar. Então, ele é só um norteador. Assim como você é o guia do aluno, o livro ele pode ser seu guia ou não. Por quê? Qual a diferença? A criança está em fase de aprendizagem total, então ela precisa de um guia que seja profissionalmente adequado, que é o professor ou profissional da educação. O professor, quando ele escolhe o livro didático ou quando ele usa aí um sistema de escola, o que vai acontecer? Esse professor ele vai ter que ter o poder de analisar se aquele conteúdo, se aquela matéria está de acordo com o que o aluno precisa. Porque se não estiver, ele tem que buscar outro recurso. Então, a gente tem aí diferenças importantes, né? E a gente tem os profissionais da educação, que sem a gente se colocar como profissional, a gente acaba fazendo o que os outros querem e não o que a gente estudou para fazer. Então, super importante aí essa questão. O tema de hoje, como eu falei, é tecnologia, e nós temos na educação, desde antes da pandemia, mesmo durante a pandemia, e especialmente agora, após-pandemia, uma tecnologia que precisa mudar com urgência. A gente tem uma tecnologia envolvida em toda a educação no país, que ela tem um ponto de mudança importante, que só mudando essa tecnologia, a gente consegue mudar o restante. Sabe qual é? A cabeça do professor. Aqui nessa websérie, o que eu fiz? Eu utilizei de pano de fundo músicas para poder me inspirar mesmo, assim. Então, é uma questão que eu ouço a música com meu fone de ouvido, eu uso muito isso para estudar, eu uso as músicas, né, para estudar, para inspirar lives aí, para inspirar essa questão de vídeos do YouTube. E eu tenho ouvido repetidamente como quando eu faço o vídeo aqui para vocês. A música de hoje, gente, deixa eu abrir aqui. Ela é super conhecida, ela é do Legião Urbana, é o Quase Sem Querer. Se você não gosta de rock, né, não tem problema, você provavelmente já ouviu em alguma parte de sua vida essa música, porque ela é extremamente famosa, né? Vou colocar aqui um trechinho só para você lembrar qual é, e daí a gente vai se pautar nele para falar da mente do professor. Distraído, impaciente, indeciso. Distraído, impaciente e indeciso. E agora é tão confuso, que é o trechinho que eu coloquei aí até nessa questão da mente do professor. Às vezes a gente acaba ficando distraído com o que a gente aprende na educação, sabe? Ou o que a gente vivencia. Por quê? Porque é tanta informação que a gente recebe que às vezes você começa a falar, e não estou lembrando de mais nada. Gente, não é raro um professor falar que está com problemas de memória, porque é uma enxurrada de informação e realmente a gente nem sempre consegue acompanhar. Então, o que acontece? Você acaba ficando distraído, né? Impaciente e indeciso é o que mais a gente fica na educação. Por quê? Eu sou impaciente o tempo inteiro, porque eu não tenho paciência de ficar ouvindo certas coisas, sabe? E indeciso, acaba acontecendo a indecisão porque um fala uma coisa, outro fala outra. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a estudar neurociência. Por quê? A neurociência é a modinha, né, gente? Então, você ouve ali neurociência, eu vou começar a estudar. Mas se você não estudar neurociência, pegando referências realmente de peso, e que estejam preocupados com a sua sala de aula mais do que com a neurociência, porque o foco, como eu falei para vocês, está dentro da sala de aula. Então, eu devo estudar neurociência, sim, mas essa neurociência tem que fazer sentido para mim como professor. Não adianta eu colocar vídeos feitos em outro país para você ouvir, sobre questões que você encontra facilmente num livro e te obrigar a ouvir, que vai bloquear o professor. Na verdade, eu acho que às vezes é até sem intenção, né? A gente apresenta ali uma coisa que o professor não alcança para ele se sentir incapaz, falar amém e fazer o que todo mundo manda, e não o que ele sabe.
né? Então, isso às vezes acontece aí. Quando a gente fala em neurociência, é super importante que você saiba as referências e que você tenha aprendido com alguém que entenda. Porque a gente tem vários papagaios aí na internet que ficam falando de neurociência só repetindo o que o livro fala. O livro é importante? É. Mas você não tem como tirar tudo daquele livro. Porque você vai ser o papagaio do livro, né? O foco no livro, não na pessoa que está ouvindo, no professor. Então, super importante aí você fazer a neurociência com alguém que entenda. Não estou falando que precisa ser comigo, eu tenho lá Expolidoro em Neuroeducação, mas se você procura uma referência, por favor, procure alguém que realmente saiba do que está falando, né? Porque o que vai acontecer? Se a pessoa não souber o que está falando, depois você vai ler em outro lugar outra coisa que não tem nada a ver. E daí começa aquilo, sabe? De acordo com o autor tal, falou isso. De acordo com o autor tal, falou isso. E se a neurociência é uma ciência, gente, ela está pautada em coisa científica. Significa que não faz sentido o mesmo assunto, esse autor falar de um jeito e esse outro autor de outro. Tem que ter uma conexão, nem que seja mínima, porque é uma comprovação científica. Então, se alguém falou alguma coisa que você ouviu diferente em outro lugar, você tem que ter uma referência para poder se pautar. Eu, por exemplo, uso Candel. Na dúvida, a pessoa falou, eu achei que é bobagem, vou no Candel para poder confirmar se o que ela fala bate ou se não bate. Quem não conhece o Candel, vou mostrar para vocês. Eu até fiz uma postagem no Instagram do Expolidoro Neuroeducação sobre ele, porque ele é meu mestre yoga. Ele é o autor desse livro aqui, junto com alguns colaboradores, né? Ele é um livro que é utilizado em áreas de neurociência e ele é um livro robusto. Então, ele, assim, traz tudo que eu preciso saber do ponto de vista ali, de neurociência. Ele é o princípio mesmo. É que nem em letras, quando eu estudei letras, a gente tinha literatura Bose, né? O livro tem outro nome, mas a gente chamava o livro de Bose, porque o autor supera o conteúdo. Então, no caso aqui, o Candel supera o conteúdo. Então, a referência para mim é ele. A pessoa falou, não estou concordando, vou no Candel e tiro a dúvida. Então, aqui, ó. Só que agora é diferente, você está em formação comigo nessa websérie para poder mudar aí essa questão do impaciente, indeciso e confuso. Nada de ficar tudo isso, a gente vai mudar essa concepção. A gente precisa mudar a tecnologia da mente do professor, porque não pode mais acontecer isso, olha. Eu tenho aí, o que é STEM, né? Essa é uma postagem de 2018, considerada antiga para o Instagram, ela foi do meu Instagram. E quando eu coloquei, houve uma pessoa que logo que eu coloquei na rede, colocou um comentário assim, olha. Infelizmente, trabalho em rede pública e, tipo, não tem recurso na escola, sabe? Quando eu li isso, gente, esse é o momento que eu penso assim, acho que eu vou desistir da educação. Mas aí eu penso assim, por outro lado, essa pessoa não tem culpa porque ela está dentro de um sistema que criou ela desse jeito, né? Então, qual é a tecnologia? Quando eu leio isso, a tecnologia que está obsoleta não é a da escola que não tem recurso. Para mim, a tecnologia que está obsoleta é a mente desse professor que escreveu isso. Por quê? Eu trabalhei 14 anos em rede pública e eu digo com propriedade, sendo que eu comecei até uma escola quase que rural ali, né, que o pessoal andava com as galinhas na rua, sabe, aquele tipo de coisa. Poucos recursos na escola, escola pequena, chão batido, sabe? Foi assim que eu comecei. Digo com propriedade que a tecnologia que eu mais precisava nessa escola era o que estava dentro do meu cérebro, não era o recurso que a escola estava ali. Porque eu prestei concurso ciente que poderia ser que eu não tivesse recursos físicos na escola que eu estava. Mas isso nunca me fez falta, nunca. E daí, o que eu penso? Será que essa pessoa não tem uma tesoura para trabalhar com os alunos? Gente, tesoura é um super recurso de tecnologia. Porque na tesoura a gente tem uma máquina simples, que é um recurso tecnológico também. A tecnologia é qualquer aparato que é feito para inovação, é uma coisa intelectualmente organizada ali para ter uma funcionalidade.
Então, quando eu pego uma tesoura, eu posso explicar para o meu aluno. Deixa eu ver até que tem uma aqui, às vezes tem aqui perto. Não tem. Tem. Quando eu pego uma tesoura, eu posso explicar para o meu aluno, por exemplo, que essa tesoura ela é feita por uma alavanca dupla. Ela tem duas partes, né? Que elas são unidas ali. E a alavanca é dupla para eu poder utilizar essa alavanca com um princípio de força, né, nos dedos, para poder cortar o papel. Então, essa alavanca, dá para ensinar STEM com alavanca. Eu não preciso que a escola tenha recurso. E essa alavanca é a mesma alavanca que a gente pode usar numa gangorra para brincar. Então, aquela gangorra do parque, que toda criança sabe que é uma gangorra, gente. A não sei que ela mora assim, num kibbutz, né, que chama aquelas comunidades que são bem isoladas, né? A não ser que ela more fora do mundo, né, assim, ou seja, de uma comunidade que tenha outros tipos de brinquedo, porque culturalmente a gangorra não faz parte, mas mundialmente é um elemento de criança a gangorra. E a gangorra também tem a alavanca, né? Eu até coloquei aqui também coloquei a energia elétrica e a alavanca da gangorra, né? Olha lá o pino. O pino que tem na gangorra é o pino que tem na tesoura. Isso é uma alavanca. Ela vai ter um princípio aí de física até, que facilmente a criança pode entender desde a educação infantil, né? A gente tem energia elétrica. A energia elétrica, como que ela chega na sala de aula? Vamos explorar como que essa luz chegou aqui, qual que é o circuito que é utilizado, qual que é a tecnologia por trás da energia elétrica. Então, a gente tem na escola recursos que não precisam de aparelhos caros. Na verdade, eu sempre falei que o aparelho caro não faz sentido nenhum se o professor não tiver a formação para usar aquele aparelho. Quem precisa necessitar disso, da tecnologia, é a mente do professor. Então, se a escola não trabalhou a tecnologia aqui dentro, não precisa nem comprar aparelho novo para a escola, porque vai ficar lá empoeirando, né? Antes da gente continuar, eu vou provar para vocês que a mente humana, ela faz parte da questão tecnológica muito mais do que você imagina. Então, a gente vai fazer agora um paralelo do vocabulário de informática com o nosso corpo, tá? Então, a gente tem aqui a parte do sistema. O sistema é um vocabulário de referência. E o sistema, a definição de sistema é conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Na computação, a gente tem 4 sistemas mais conhecidos, que são o Android, o Safari, que é da Apple, o Windows, né, que é da Microsoft, e o Linux. O que vai acontecer? Esses sistemas, eles têm elementos dentro deles, que são abstratos, no caso, que a gente pode ser concreto ou abstrato, mas aqui é abstrato. E eles têm uma parte intelectualmente organizada. E sabe em que foi pautado o que foi pautada essa organização intelectual do sistema de computação? Ele foi pautado em outro sistema. Então, foi utilizado como base para fazer o sistema computacional, o sistema operacional, o sistema nervoso central. No nosso corpo, a gente tem um outro sistema, que é esse sistema nervoso central, que ele é um conjunto de elementos, e esses elementos também são concretos e abstratos, certo? Porque a gente tem ali um sistema que ele abriga algumas funções. Então, eu tenho a estrutura, que é o aparelho, né? Então, o cérebro é um aparelho ali do corpo, um órgão. E dentro dele eu tenho um sistema que funciona. Para quê? Para organizar a informação. Então, o sistema computacional, ele é feito pelo modelo do sistema nervoso central. Se você estudar a parte de TI, né, tecnologia de informação, você vai com certeza começar a fazer um paralelo entre isso. Alguns estudiosos da neurociência falam que informática e neurociência são espelhadas, ou seja, uma é inspirada na outra. E outros estudiosos rechaçam esse preceito, né, essa conceituação. Qual que é o meu ponto de referência para acreditar ou não nesses estudiosos? Eu só posso dizer o que eu vivenciei. Lembra que o professor precisa se conhecer? O neurocientista também.
Então, de repente, ele estudou muito sobre neurociência, mas ele pouco entende de tecnologia. Eu, particularmente, não acredito nesse neurocientista que fala que tecnologia não tem a ver com informática, com o sistema nervoso central, né, a neurociência, se ele não souber as duas coisas. Eu não posso comentar algo que eu não sei. Então, se a pessoa conhece neurociência e não consegue tecnologia, ela não consegue conectar as ideias. Eu vou acreditar no neurocientista que conhece as duas coisas e ele tem propriedade para falar sobre isso. Então, a gente tem aqui o sistema nervoso central, que é o nosso primeiro vocabulário sobre a tecnologia que precisa ser mudada na educação, que é o cérebro do professor, esse sistema nervoso central. A gente pode falar de circuito. Sabe o que é um circuito? É um caminho fechado, no qual o fim também é o começo. Comunicam esses circuitos, né? Eles comunicam e integram informações. Então, eles têm uma funcionalidade. Dentro de um sistema, a gente vai ter peças chamadas circuitos. Vocês já devem ter visto essa placa aqui verdinha. Gente, esse daí é um painel, né? Chama circuito impresso, esse tipo de painel. Como que eu sei disso? Eu fiz um curso muito tempo atrás, chamava Montagem e Manutenção de Computadores. Sim, eu sempre gostei da área de computação, por isso estou falando com propriedade da tecnologia. Em montagem e manutenção de computadores, eu trabalhava muito com circuitos impressos. E esse circuito impresso, você acha que é uma tecnologia de ponta. Se você procurar no YouTube como fazer circuito impresso caseiro, você vai se surpreender como é fácil fazer um circuito desses. A gente tem o comercializado, que é industrializado, e a gente tem o caseiro. Igual a gente tem alimento caseiro, a gente tem o queijo feito caseiro ali na fazenda do agricultor familiar, de repente, e a gente tem o queijo industrializado, mesma coisa. Na informática e na computação, a gente tem os produtos caseiros e os industrializados. Então, esse circuito, você pode se surpreender como você pode fazer com seus alunos, inclusive, com pouco material. Qual que vai ser a intenção de fazer um circuito com a criança ou de você pensar no circuito em relação ao corpo humano? O circuito vai ajudar você a começar numa informação, terminar na mesma, no mesmo ponto que você começou, mas com essa informação mais robusta. Então, é como se a informação caminhasse. Então, é quando a gente faz a conexão. No nosso corpo, esse daqui é o que tive que fazer o desenho, porque eu não achei pronto, né? A gente tem um circuito chamado circuito de Papez. Esse circuito de Papez, ele fica ali dentro do nosso cérebro, logicamente, como vocês estão vendo aí. E ele faz parte de um estudo que eu estou fazendo para um novo curso do Expolidório Neuroeducação, que ele traz partes interativas. Então, eu estudo demais antes de montar os cursos para os meus alunos, né? Então, a gente tem aqui, são partes interativas, né? Um caderno interativo de como, quais são as partes do cérebro e como funcionam, né? Então, a gente tem as partes que vão aqui, né? Bem estruturadas. E para que serve esse circuito que a gente tem dentro do nosso cérebro, gente? Para comunicar e integrar as informações. Então, ele vai trabalhar com a parte da memória, por exemplo. Ele vai fazer a informação viajar. É exatamente onde está alojada ali a questão de emoções e memória de longo prazo. Então, para emoções e memória de longo prazo, a gente tem o circuito de Papez, que é muito mais rebuscado, né? Muito mais refinado, na verdade, do que o que eu estou explicando aqui. E daí, quem tiver interesse, quando eu fizer o curso, eu mostro para vocês, tá? Quem fizer aí parte do curso. Esse circuito, o que ele vai fazer? Ele vai ter um caminho, tá vendo? Que ele vai e volta. Ele começa, né? A informação começa, ela viaja todo esse circuito aqui para ela terminar no mesmo lugar, para poder comunicar. Então, se a gente não tem um circuito de aprendizagem, porque a gente tem que ter um começo para chegar num fim.
Então, eu não sabia, eu gostaria de saber mais sobre o computador e não sabia. O que que eu fiz? Me inscrevi num curso de montagem e manutenção de computadores. Então, eu comecei de um jeito o curso e eu terminei de outro. É uma evolução. Sabe a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky? Tá aí, gente, é um circuito. Ele começa na zona real, termina na zona potencial, potencial, que é real, proximal e potencial. E ele retorna à zona real, ele é um circuito. Então, a teoria do Vygotsky aí, ela está dentro dessa questão do circuito. Tá vendo como é importante você juntar a neurociência com a tecnologia e com a pedagogia? Se o curso que você faz não faz essa ligação, ele cria um profissional bloqueado. Isso é super difícil de lidar. E a gente tem a atualização. Então, já vimos sistema, já vimos circuito, e a gente tem a atualização. A atualização nada mais é do que uma renovação da informação anterior. A gente tem muito isso no celular, né? Quando você tem lá o seu celular, você já deve ter visto, né? A informação, a notificação. O que é a notificação, gente? É a memória prime da neurociência. Então, quando eu vejo ali notificação, imediatamente é um lembrete, né? O que é a memória prime? A memória prime é o que faz a gente lembrar por dicas. Então, você pega o celular vai te dar uma dica. Olha, seu sistema precisa ser atualizado. Daí você clica no botão e ele atualiza para você, né? Então, ele fica te lembrando aqui. No caso, eu vou colocar lá de volta para vocês entenderem melhor. Quando a gente não renova, não atualiza, o que vai acontecer? Quando você não atualiza um sistema. Ele vai, com o tempo, deixar de funcionar. Sabe quando você fala que seu celular não está mais funcionando direito? É porque aquele sistema que está dentro dele, mesmo com as atualizações, ele não está suficiente para a quantidade de informação que ele precisa. É o momento de você mudar o celular. Com o ser humano acontece a mesma coisa. A gente tem aqui na região da testa o lobo frontal, né, o córtex pré-frontal. E nesse lobo frontal, o que acontece? A gente tem ali uma região de funções executivas. Uma das funções executivas se chama memória de trabalho ou memória operacional. A nossa memória de trabalho é o botão atualizar do nosso sistema. Só que o que vai acontecer? Ela está ligada àquele circuito, lembra que eu falei do circuito de Papez? Lá dentro a gente tem uma região de memória de longo prazo. Então, a gente tem a memória de longo prazo aqui e a memória operacional aqui. Ó. Longo prazo, vou colocar aqui. É que não dá, porque é bem lá no meio, né, do cérebro, no centro. Longo prazo, operacional. O que vai acontecer? Quando você vê uma informação, a sua memória operacional, ela vai buscar nos arquivos da memória de longo prazo o que você já sabe sobre aquilo. Se você é um professor que não se atualiza com frequência, o que vai acontecer? Você não vai ter esse arquivo. Se você não tiver esse arquivo, o que vai acontecer? A sua memória operacional não vai conseguir funcionar como ela deve. E daí você vai ser um professor falido de informação. Mais um acomodado na rede, sabe? Na rede de educação do país. Por que acomodado? Porque eu não sei mesmo, então não vou nem tentar. Sabe esse tipo de pensamento arcaico que nem deveria mais fazer parte do ser humano? Existe, gente. Existe, tá aí, a gente precisa começar a mudar. Não dá para ser um professor falido. Professor falido não ganha bem e quem sofre são os professores que estão atualizados, certo? A escola particular e a rede pública não vão pagar mais para um professor que não está atualizado. Essa é a verdade. Você não investe no fracasso, você investe no sucesso. Com o tempo, esse professor vai ficar tão desatualizado se ele não fizer formações, parece que ele fez a faculdade e morreu, né? O cérebro morreu ali na faculdade.
rest in peace, né? Aquele hippie do túmulo. Eu acabei a faculdade, daí ele coloca ali o aviso. Hippie, rest in peace, descansa em paz para o cérebro dele, porque ele não precisa mais de informação. Não façam isso. Professor precisa se atualizar a todo momento. Não vem com essa de não tenho tempo, porque tempo é a gente que faz. Gente, isso daí é função executiva, né? Verdade seja dita, você pede alguma coisa para alguém fazer alguma coisa quando ele é mais ocupado, porque certamente a pessoa mais ocupada faz mais rápido do que a pessoa que é desocupada, né? Isso me aconteceu demais na vida. Então, a gente tem esses 3 vocabulários que eu quero que você guarde: sistema, circuito e atualização. Vamos falar por que a tecnologia tem que ser uma coisa funcional. Ela não pode ser uma estátua na sala de aula. Essa mente do professor, ela tem que funcionar muito bem, porque ela deve ser a tecnologia mais atualizada da educação. Não adianta, como eu falei para vocês, colocar um aparelho caro para o professor usar se ele não souber. Então, primeiro você forma o professor para ele entender como funciona, para que ele peça essa tecnologia e só então você introduza na escola. A urgência tem que vir da nossa tecnologia, da nossa mente, mas ela tem que acontecer, porque senão a escola não anda. Investir em tecnologia na educação, para mim, Janaína Spolidório, é investir na formação profissional. Não é investir em aparelhos, porque a tecnologia mais urgente para a gente mudar é a cabeça do professor. O professor desatualizado pode ter a funcionalidade prejudicada. Vou provar para vocês nesse vídeo que é verdade. Você é funcional quando você tem o sistema atualizado. Se você tem uma memória que não tem alguns dados que são imprescindíveis para a educação, para a aprendizagem, essa memória não vai funcionar na prática. Então, por isso que a gente tem que ter uma atualização constante. Mesmo que você não saiba mexer bem naquilo, você precisa ter consciência que você não sabe e, ao mesmo tempo, você precisa saber que existe. Não adianta você desbloquear a informação porque você teve uma informação ruim, né? Você tem que ir atrás da informação boa. É o que eu falei. Infelizmente, a gente tem muita informação ruim no mercado. Basta você se formar do jeito que se deve, você ter bons parâmetros para você começar a perceber o que presta e o que não presta. Gente, e também não importa a idade, porque vai ter aquele que vai escrever assim, mas eu já estou há 30 anos na educação e eu não estou entendendo mais, sabe? Esse negócio de tecnologia a gente deixa para as novinhas. Não façam isso, gente. Sabe o que acontece? Esse professor que fala isso, ele é aquele professor que ele faz tanto tempo que ele não atualiza a memória dele, que ele acha que já não tem mais jeito, mas tem, é um processo. Se você não entende a tecnologia de agora, dê um passo para trás, comece cursos de tecnologias anteriores, né? Então, vai aos poucos, né? Você tem que ter uma trilha, um caminho aí para seguir. Se você não tiver essa trilha, não vai funcionar. Sinto lhe informar. É o que eu falei, você fica tão desatualizado que você perde a funcionalidade pedagógica, sabe? Daí vai ter aquele que vai falar para mim que é um absurdo, que ele ensina há tantos anos, ele sempre usou o mesmo método, e aquele método sempre deu certo. Neurociência comprovado. Esse método pode ser um embuste. Pode ser que dê certo para o seu parâmetro, mas será que dá certo para o parâmetro do professor do 3º ano? Porque o que a gente ensina aqui, no 1º ano, ele vai mostrar se você foi um bom professor no 3º, não é no ano que você deu aula, porque a gente tem um período de maturidade cerebral, por isso que educação é processo. O que a gente faz hoje, o resultado vem depois, não vem no ano que você está trabalhando, não. Então, cuidado com o que você fala, né? Olha a atualização aí. Por que eu estou falando que a idade não importa? O que importa é o sistema que você tem dentro de você. Agora eu vou precisar de um priming aqui, só um minutinho. O que é o priming, gente? Memória priming são as informações.
Então, eu fiz uma colinha aqui de números para eu poder falar certinho para vocês não errar nenhum número, tá? Vocês conhecem essa pessoa? Um segundo aí para vocês lembrarem quem é esse ser tão conhecido mundialmente. Nossa, tem um bichinho aqui sofrendo. Gente, essa pessoa é o Oscar Niemeyer, super famoso arquiteto brasileiro, conhecido no mundo inteiro. O Niemeyer, gente, ele morreu aos 105 anos de idade e 5, 6 dias antes de ele morrer, ele estava trabalhando em um novo projeto. Vocês acham que ele é uma pessoa que não se atualiza? Nós temos hoje jovens arquitetos que não conseguem fazer o que ele fazia. Ele tem uma visão futurista, tinha, né? Infelizmente morreu aí um grande nome, viveu bastante tempo, né? O que acontece com Oscar Niemeyer? Ele fazia uma atualização constante do sistema cerebral dele. Então, o que a sociedade precisa e o que eu posso oferecer? Como eu faço para oferecer isso? E o meu segundo exemplo aqui é essa pessoa. Quem sabe quem é essa pessoa? Se você pensou na Cora Coralina, você acertou. Se você olhar para essa senhorinha, você não vai dar nada para ela assim em relação a ela deve ser desatualizada, né? Gente, essa senhora Cora Coralina é um exemplo de vida, de sistema, né? Ela é um tapa na cara de quem fala que já está muito velho para aprender tecnologia. A Cora, ela começou a ler e escrever com 14 anos de idade. Ela cursou até o 3º ano do ensino fundamental. E quando ela foi doceira a vida inteira, tá? Ela foi casada com um advogado, ela foi doceira, criou filhos, sustentados pelo trabalho dela, né? Doces maravilhosos. Ela falava que ela era mais doceira do que a profissão que ela começou a ter aos 75 anos de idade. Isso mesmo, 75. Quando a Cora ela lembra que com 14 ela começou a ler e escrever, ela fez até o terceiro, melhor, né? Ela fez até o 3º ano do ensino fundamental, não teve mais condições de estudar por uma série de motivos, sustentava os filhos com a profissão de doceira. E quando ela fez 70 anos, sabe o que essa pessoa fez? Essa que mal escrevia. Assim, mal escrevia porque assim, a gente tem um parâmetro que a pessoa não tem uma escolarização adequada, né? Ela se inscreveu num curso de datilografia. Datilografia, para a época que ela fez, era uma super tecnologia. O que ela teve que fazer? Uma atualização do sistema cerebral dela. Então, não importa que eu não sei mexer, não importa que eu não escrevo igual uma pessoa que tem faculdade. Eu vou aprender datilografia e eu vou colocar ali nas folhas os poemas que eu já pensei. Então, olha a cabeça de uma senhora de 70 anos. Ela pegou aqueles poemas que ela rascunhava, datilografou todos depois do curso de datilografia que ela fez, que é a máquina de escrever, né? E aos 75 anos, ele começou a mandar para editoras, aos 70 anos. Ela levou 5 anos para receber um sim de uma editora e nunca desistiu. Então, aos 75 anos, ela publicou o primeiro livro de poesias dela e, atualmente, ela é conhecida como uma das maiores poetisas do Brasil, sendo que, aos 94 anos, ainda viva, ela ganhou um prêmio. Ela ganhou o prêmio Juca Patos de Literatura. Então, como você pode ver aqui, o sistema não depende da idade, o sistema depende da pessoa. Essas duas pessoas são exemplos de que idade não importa, o que importa é sua funcionalidade. É arregaçar a manga e falar, eu vou aprender. E fazer acontecer, certo? A atualização vai depender de você e ponto final. Pus aqui outro trechinho aqui do Legião Urbana, né?
Me fiz em 1000 pedaços para você juntar. Né? Então, o que acontece? O sistema faz a gente pensar em pedaços. Então, você se torna fragmentado, né, na escola. Ele faz isso com a gente para a gente não poder conectar as ideias. A escola é muito legal quando a escola paga formações para o professor. Mas essa escola, gente, seja pública ou particular, ela vai pagar as formações de acordo com as necessidades dela, enquanto escola. Não é de acordo com as suas necessidades. Por isso que a gente tem a questão do professor buscar suas próprias formações, porque o responsável pela sua carreira é você, não é a instituição educativa. Quem sabe o que falta em você, qual é o pedaço que você quer juntar agora, é você mesmo, por isso que você precisa se conhecer. E a gente tem uma última questão para tratar, que estou quase acabando, que é a tecnologia pandemia. Na pandemia, a gente teve muitas crianças que tiveram um acesso assim, quase que restrito à tecnologia. E a gente sabe o quanto a tecnologia é deslumbrante. Por que ela é deslumbrante? Porque ela funciona de acordo com o seu sistema, seu circuito e sua atualização. Sistema, circuito, atualização. Como ela faz isso, o que acontece? A criança, ela acaba tendo uma empatia com o aparelho, porque o aparelho vai fazer o que ela quer no momento que ela quer. É a instantaneidade, né? Essa parte instantânea é prejudicial à escola, porque a escola é um processo. É a mesma coisa quem desistiu de assistir a websérie, porque ia demorar muito. Vê lá, tem 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Ah, vai demorar muito, não vou assistir. Essa pessoa, ela foi capturada por um sistema... Às vezes ela fala que ela não gosta de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela funciona como a tecnologia rege ela. Por isso que a gente tem que ter bem definido tecnologia e ser humano. Tecnologia máquina e tecnologia ser humano. Por quê? Porque é o ser humano que deve comandar a máquina e não o contrário. Se nós, professores, não nos atualizarmos, não fizermos essa atualização, não conhecermos a máquina que nós temos e os aparelhos que os alunos usam, você não precisa fazer igual eles e usar as mesmas coisas que eles, mas você precisa saber como funciona. Se você não souber, você vai deixar que a máquina domine seu aluno e você vai ter dificuldades de ensinar ele em sala de aula, porque você não é tão interessante igual a máquina que ele usa. A máquina dá um baile em certas pessoas, né? Ó, eu vou colocar algo aqui interessante. Na pós-pandemia, o professor tem que super estar atualizado em relação à mente que ele tem. A tecnologia mais importante da educação é a mente do professor. Eu gostaria até de dizer aqui que, na verdade, essa frase, a tecnologia que a gente precisa mudar é a mente do professor, eu ouvi do meu orientador de TCC. E eu achei ela fantástica, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa questão, porque realmente eu sempre falei que é a mente do professor que precisa mudar, mas eu não tinha associado a tecnologia anteriormente à conversa que eu tive com ele, tá? Vocês sabem, eu fiz neuropsicopedagogia, né? E eu tenho ali a questão do TCC. Então, durante essa questão é que surgiu esse assunto, achei super interessante. Trouxe aqui para vocês porque é super enriquecedor. Esse professor que está em sala de aula, ele está concorrendo com uma máquina, porque essa criança teve um acesso monstruoso a essa máquina antes de estar na escola, seja ela pequena, média ou grande, a criança e o acesso. E esse acesso vai influenciar a sua aula. Se você não sabe qual foi o efeito que esse material teve na criança, você não vai saber lidar com a situação. Você vai achar que é uma dificuldade da criança. Não é, é uma dificuldade da tecnologia que está na sua cabeça. Eu escrevi esse artigo aqui, ele saiu em várias mídias. Se você escrever no Google, Lado Sombrio das Telas, Janaína Polidori, você vai ver que saiu em vários jornais, revistas e portais da internet, tá? Aqui é do Cultura Alternativa, o site, e foi postado em agosto de 2021, super recente. Nesse artigo, eu falo quais são os pontos que a gente deve, como educador, se preocupar com a tela. Com maior foco no sono da criança, porque ela influencia também o circuito ali de sono, que vai influenciar na aprendizagem, tá?
E eu coloquei essa frasezinha do quase sem querer de novo aqui, mas é uma frase diferente. Vocês vão entender por quê e vai entrar em Maria Montessori, olha que legal. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Por quê? A gente não consegue atingir um cérebro que a gente não entende. Então, se você não entende o que está acontecendo com o seu aluno e o universo que ele vive, você não consegue atingir do modo como se deve. E você vai ser mais um a criar mentes fragmentadas que não pensam como deveriam. E quem vai dominar essa mente vai ser o aparelho. Esse segundo círculo, crianças aprendem por satisfação e adultos aprendem para satisfazer o outro, é a Montessori pura, gente. Quando eu falo ali, ó, no Legião Urbana, que não é, a gente não é mais tão criança a ponto de saber tudo, o que, que acontece? Qual que é a grande diferença? A Maria Montessori tem uma das falas dela que é do polo de humanidade. Então, ela compara o adulto com a criança. A criança, ela trabalha, ela aprende por satisfação. Então, é assim que a criança consegue aprender. Por isso que ela pega o aparelho e ela sente prazer naquilo. Então, ela quer saber sobre aquele aparelho. O adulto não. Ele vê o aparelho e ele pensa assim: ah, eu só vou mexer nisso se a escola pedir. A criança não. Você dá na mão dela, ela começa a explorar. Você pode ver, se dá um brinquedo na mão de uma criança, ela começa a abrir a caixa, ela mexe, ela vira, ela tira a roupa da boneca, ela põe de volta. Então, ela explora aquilo por satisfação, para ela conhecer o mundo. O adulto não. Você dá um objeto para o adulto, ele vai ter interesse naquilo, se for do interesse total dele mesmo, porque a gente tem alguns assuntos que a gente gosta, né? Agora, se não for do interesse dele, ele só vai fazer aquilo se ele for obrigado, para satisfazer o externo, no caso aí para satisfazer a escola. Então tem aquele professor que não se atualiza por causa disso, porque ele ficou preso nesse polo adulto. Ele não lembra como é importante e como é prazeroso aprender, né? Ele não tem tempo para ele mesmo, ele não tem tempo para aprender. E isso é um perigo para a educação. Então, por isso que a criança sabe tudo, né? Se você perguntar para ela uma coisa que ela nunca ouviu, ela vai falar uma hipótese. Se você perguntar para um adulto, ele vai travar, né? Por isso a gente precisa ser atualizado sempre. E a gente só consegue lidar com o que a gente conhece. Então, não tenha precipitações nos seus julgamentos, né? Busque a verdade, gente. Porque o poder está na sua tecnologia, não na tecnologia externa, né? A criança tem uma tecnologia de fábrica ali de ponta, porque a mente dela está aberta. É um guarda-chuva ali de para-raio, né, na verdade. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Então, a gente acaba desperdiçando a nossa vida profissional querendo provar uma coisa e as outras pessoas não ouvem. Mas não é para as pessoas que você precisa provar, é para si mesmo. A satisfação é sua, não deles. Atualize-se sempre. E para ajudar nessa atualização, não se esqueça que a gente tem ali a plataforma de cursos, Corredor Neuroeducação, tem um monte de coisa. Se você não está se sentindo assim ainda à vontade para a plataforma, comece a nos conhecer no Instagram. Entra lá no Instagram, Corredor Neuroeducação, e veja as postagens, veja como vai mudar a sua carreira, seu ponto de vista, né? Como você vai ser transformado. E a gente tem aí o curso de elaboração de material didático, que é o mais robusto, né, que eu tenho no momento. Lembrando que ele está aí em pré-venda, logo entra a venda, mas a pré-venda tem um valor de desconto maior. Se você tem interesse, esse curso de elaboração de material pedagógico, eu considero que seja o mais transformador que eu tenho, porque ele é o que transforma radicalmente a tecnologia do professor, porque eu não vou lidar só com os 5%, que é como que o material vai para o computador. Eu vou lidar com 95% que está aqui, ó. É aqui que está a máquina de fazer atividade. Eu não quero que a pessoa seja um fazedor, que é um copista de atividade. Eu quero que a pessoa seja um ser pensante, uma tecnologia de ponta. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a Cirlei pelo 011 WhatsApp, tá, gente? 11
98808-4676. Vou deixar aqui embaixo no resumo também, porque olha como a gente é legal, né? A gente quer que você aproveite o valor maior de desconto, que é o da pré-venda. É uma venda personalizada, eu não vou te falar o preço, porque quem fala o preço é a Cirlei, que a gente tem o valor de pré-venda, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Quanto mais você demora para fazer a matrícula, vai aumentando um pouco o valor do curso. Então, super legal se você puder fazer antes do dia 15, que é a nossa previsão aí de lançamento. Turma 2022, detalhe só com a Cirlei, tá? Não adianta me perguntar aqui no YouTube. E no próximo episódio, a gente vai falar de algumas outras soluções. Aí eu vou trazer para vocês alguns truques, sim. Porque os truques fazem parte, mas não devem ser o grosso do nosso fazer, né? E aqui eu vou terminar assim. Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Gente, eu quero tanto que os professores acordem do transe que eles estão, mas eu quero tanto que eu estou me expondo aqui no YouTube, contando com você, compartilhando em tudo quanto é grupo que você tenha, para a gente poder acordar esse povo do Brasil e falar para eles: chega de sistema educacional falido. A gente, as pessoas que são profissionais de educação, é quem deve mudar o sistema. Não é mudar o sistema, é quem deve refazer, reinstalar, porque a tecnologia é nossa, não é do sistema. Tá? A tecnologia está aqui dentro. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e bons estudos para você. Boa transformação educacional.